Olá, meus amigos que me acompanham aqui no canal Descobrindo as Leis do Universo. A gente viu até aqui que a gente tem um descendente. Essa é a parte 2 do vídeo anterior, tá? Se você perdeu, volta ao vídeo anterior que a gente falou de Gênesis 3:15. O que aconteceu? Em Gênesis 3:15 a gente tem um descendente, ele pisa a cabeça de uma serpente que aparentemente ela vive milhares de anos, e é nesse sentido que ela é além de uma serpente normal. Além disso, nós temos que esse descendente vai ser morto ao derrotar a serpente. Porque o verbo chuf, eu não lembrei do vídeo passado, tá? Vocês me perdoem. Eu lembrei agora o que eu tinha esquecido de dizer. O verbo chuf, ele tem a ideia de... É tudo complicado, a gente está todas as coisas de cabeça. Eu anoto algumas coisas só para não me perder. Então a gente tem o chuf, aquele verbo chuf, e esse verbo, ele tem a ideia de matar e apagar, e ele afeta todos os dois. Então, a ideia é, serpente cravou os dentes no calcanhar do descendente, o descendente pisa a cabeça, esmaga a cabeça da serpente, e ambos são mortos, mas o vencedor é o, o descendente. Por quê? Por quê? Porque eliminado o inimigo, a humanidade está livre. Essa parece ser a ideia do texto. Apesar de muitos ignorarem ou dizer que está errado, aparentemente essa ideia. Essa ideia ganha força no capítulo 4 de Gênesis, onde Eva coloca até o nome do filho dela de estabelecido. Ela entende que Deus não desistiu da sua promessa, estabeleceu uma nova semente. E aí, antes disso acontecer, a gente tem Caim, né? Olha o que acontece. Quando ela vai falar de Caim, Gênesis capítulo 4, verso 1, né? Ela concebeu e deu nascimento Caim, e ela disse, eu adquiri um homem, o Senhor. O que eu tô falando nesses no hebraico simples, você vai perceber isso, é uma partícula do objeto direto. No português nós não precisamos disso, mas no hebraico pode ou não pode ter um objeto direto. Geralmente é comum que tenha. Essa partícula chama it. Ela indica que o que vem a seguir, o que segue, é um objeto direto. No texto a gente tem um paralelismo assim. Ela concebeu e deu à luz Caim. Ou seja, ela deu à luz a quem? Caim, que é o objeto direto da frase. É diretamente a quem ela se refere. Só que no texto seguinte dá uma complicação teológica terrível. Ela disse, eu adquiri... Olha a ideia de conseguir de novo, a ideia de sete, né? Eu adquiri um homem. Esse um homem é claramente o Caim que está referido no anterior, né? Pelo paralelo. E aí tem um aqui, um objeto direto, indicando que ele é o objeto direto da frase. Vírgula. Outro objeto direto. Ou seja, tem dois objetos diretos na frase. E o que assusta? Quem é o próximo objeto direto? O Senhor. Adonai. Adonai. Ou seja, a gente tem o quê? Literalmente no português. Literalmente, tá? Cuidado com isso aí. Eu adquiri um homem, o Senhor. A identificação de Caim com o Senhor assusta muito. Tanto que no português a gente tem algumas pessoas, algumas traduções corrigindo, tá? A Almeida não é infiel, ela tá tentando traduzir corretamente. Só que o texto é tão absurdo que não dá para simplesmente traduzir fácil. Então entendem, eles colocam a tradução entendendo que Deus ajudou ela a ter um filho e tal. Mas literalmente é isso que eu acabei de descrever. Mas olha só, não para por aqui. Além do paralelismo, o que indica que Deus ele está no acusativo do verbo adquirir, ou seja, aparentemente Deus foi adquirido por Eva, que é terrível, é assustador essa estrutura. Mas eu confio em Moisés. Moisés está querendo demonstrar alguma coisa, a gente não percebeu ainda. Moisés ele é um gênio narrativo. Tudo que ele coloca tem um motivo específico na narrativa. Bom, aparentemente, se a gente voltar para o texto de Gênesis 3:15, a gente entende. Basicamente, este homem está relacionado com Deus, assim como Gênesis 3:15 está relacionado, o Hu, está relacionado com Deus. Então, a gente, entendendo os paralelos, aparentemente, nós temos a ideia de que
Este aqui, ela conseguiu Deus. Por que ela conseguiu Deus? Ela conseguiu, assim como um homem, ela conseguiu Deus. Como? Simples. Porque aparentemente, Deus é quem é o causador, a causa, porque ela conseguiu o filho. Ela está atribuindo a Deus ela ter conseguido um filho. Porque a estrutura de Gênesis 3,15 é idêntica à estrutura de Gênesis 4,1. Então parece que ela está sendo relacionada aqui pelo mesmo autor como duas ideias. Ou seja, a gente tem o filho de Eva sendo a cumprimento. Ela entendeu que aquele filho era o cumprimento da promessa de Deus. Essa é a maneira de traduzir. Ou seja, a gente entende que ela está aludindo ao Senhor. Ela está entendendo que a semente de Gênesis 3,15 tem alguma coisa a ver com o Senhor. Graças a Deus, meu Deus me deu um filho. Essa é a ideia que ela está tendo. Isso só é reforçada quando a gente vê 2 Samuel 7,12 a 13 e o verso 16. Hoje a gente tem aqui o cronista entendeu essa profecia da mesma maneira que nós estamos propondo. Diz literalmente assim: farei surgir a tua descendência, Zerá, uma semente, a tua semente, depois de ti, que sairá do teu corpo, estabelecerei o seu reino. Ele, construirá. Ele, assar. Assar. Você percebeu? O ele vem antes, igualzinho Gênesis 3,15. E tem a ideia de semente. Então a gente tem alguma alusão aqui a Gênesis 3,15. Parece que o cronista entendeu que essa promessa de Deus é a mesma promessa que acontece em Gênesis 3,15. E claramente a gente percebe que o Ru é a semente em 2 Samuel. É 2 Samuel mesmo. Ou seja, a gente já pode associar Gênesis 3,15 de novo. Essa construção está se repetindo em vários textos. Todas elas aludindo a alguém que vem e parece cumprir essa promessa da semente. É como se eles estivessem ansiosos para que ela viesse, mas que aparentemente ainda não veio. O que nos indica uma coisa muito simples. Gênesis 3,15 está claramente aludindo a alguém, uma semente específica. E o último causador dessa semente é Deus. Ok? Ou seja, o sucessor real de Davi ainda não nasceu. Mas quando ele nascer, ele cumprirá a ideia da semente. No Salmo 110, esse salmo é fenomenal. Disse o Eterno ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu gosto demais desse texto. A palavra aqui, até que eu faça, novamente repete Ashit Oyobeika. Ou seja, a gente tem uma repetição. Novamente aparece a palavra Ashit. Exatamente, olha só. Há uma repetição verbal exata das primeiras palavras da promessa de Gênesis. Porém, inimizade. Yeba Ashit. Ashit Oibeika. Olha só. Tem uma referência aqui aparente. Além de ter a ideia de pés, até que eu ponho os teus inimigos com os cabelos dos teus pés. No verso 6 aparece assim: ele, Hu, olha o Hu, olha o Hu. O Hu vindo primeiro que o verbo. Esmagará a Rosh, a cabeça. Harosh, a cabeça. Em muitos países. Você percebeu? Tem uma referência clara a Gênesis 3,15. Por último, ainda tem uma interação muito legal aqui. Olha só. Muito legal. No texto, que é assim: o Senhor à tua direita. Olha só, que legal. Quem é que. Olha só. Assenta-te à minha direita. Deus fala para se assentar à direita. E depois ele fala: o Senhor à tua direita. Disse o Eterno, aí aparece o nome de Deus, ao meu Senhor, Adoni. Aí depois no verso 5 fala: o Senhor à tua direita, o Adonai à tua direita. Você percebeu? Adoni e Adonai parecem. Tem um jogo vocálico. Tem duas palavras que têm a ver com Deus e uma com um ser humano. Ou seja, Deus, o salmista, que é Davi, parece atribuir o descendente dele. Ele acabou de receber a promessa. O descendente dele ao próprio Deus. Tem uma identificação. Parece estranha a nossa leitura, Deus se assentar
do lado direito e do lado esquerdo do mesmo personagem. Mas para o salmista isso é tranquilo de resolver. Ok. Com essas identificações da própria Bíblia hebraica, a gente já consegue entender, e pelas estruturas que eu sempre já mostrei para vocês, aparece a estrutura ele alguma coisa, ferirá tal coisa. É assim que acontece. Todos esses textos que a gente citou têm a mesma estrutura. Ok? Então você percebe isso, o que indica aqui. Letra A, resumo até agora. O pronome da terceira pessoa, soa ele ou who, é um indivíduo particular de dimensão sobrenatural. E a gente tem 1 milhão de paralelos que a gente leu aqui, né? Gênesis 4, 25, 2 Samuel 7, 12 a 13, Salmo 110. E a mesma coisa acontece em todos eles. Eles aludem a uma pessoa específica no futuro. Interessante, não é? Ok. Complicadinho da gente fazer toda essa análise aqui. Bem cuidadosa, bem cuidadosa. A gente vê Eva entendendo que o primeiro filho dela era o cumprimento da semente, e por isso, através daquele menino, ela adquiriu o Senhor, ou seja, ela conseguiu para si de novo. Assim como ela acabou de ganhar o filho, ela ganhou de ganhar Deus de novo, para ser favorável a ela, a ser o pai dela de novo. Essa é a ideia. Finalmente, eu vou me aproximar do meu Deus. Parece bonito, não é? Até esse filho matar o irmão mais novo e ele ser amaldiçoado. Mas então aparece Chet, outro. Deus estabeleceu outro para mim. Outra, Zerá, semente. Novamente a palavra semente, Gênesis 3,15. Então parece que a promessa vai continuar, mas ele não aparece em nenhum momento da história, até a época do rei Davi, onde tem o cronista falando do rei Davi e dá uma promessa que novamente a semente virá e ele terá um reino eterno. No Salmo 110, o mesmo Davi identifica este com meu Senhor. Ou seja, está claramente atribuído ao Senhor. Entenderam até aqui? Bom, agora vamos ver o que alguns comentaristas entenderam. Vamos lá. Na Septuaginta, que é a tradução mais antiga da Bíblia grega que a gente tem, a Septuaginta, para vocês terem ideia, a tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento para o grego, ela é mais antiga que o hebraico que a gente tem hoje. Ou seja, ela é antiga o suficiente para a gente determinar qual era a interpretação no período do Segundo Templo. Ou seja, ela é muito antiga. Os tradutores da Septuaginta fizeram de fato algo muito incomum na tradução do pronome. Eles traduziram literalmente assim: o pronome hebraico hu pelo pronome grego autos. Então fica basicamente assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, falando que é Deus, né? Entre a tua semente e a sua semente. Ele vigiará contra a tua cabeça e tu vigiarás contra o seu calcanhar. Das 103 passagens onde o pronome ele aparece, ou isso, é traduzido na Septuaginta. Gênesis 3,15 é a única ocorrência em toda a Septuaginta onde o pronome hu não concorda com o antecedente imediato. Autos se refere nem à mulher, feminino, e nem à semente, que é neutra, mas a um masculino, que é o único que tem no texto do grego, que é justamente... O que isso quer dizer? No frigir dos ovos, o que é isso? Os tradutores não tinham em mente uma entidade corporativa. A ideia que poderia estar implícita é a mulher ou a semente estivessem implícitas. Tá? Eu acho que eu não falei nada com nada, né? Resumindo, eles entenderam que ali era uma pessoa específica. Uma pessoa específica. Os rabinos da Septuaginta se referiam a uma pessoa específica, um homem na história real. Essa é a ideia. Eu viajei aqui, eu lendo o texto aqui e falando, é loucura, viu? É uma loucura eu ler o texto e falar ao mesmo tempo. Eu leio a Septuaginta, aí eu olho pra câmera e esqueço que eu tô sendo gravado. Desculpa aí. Então a gente tem a Septuaginta já entendeu aqui esse claramente com Deus, né? O descendente com Deus. No Targum palestino, a gente tem um negócio interessante, olha só. Porém, intimidade entre a mulher e tal, descendência. Traduz assim, o Targum são traduções pro aramaico, as traduções do hebraico pro aramaico.
diz assim: entre ti e a tua mulher, são basicamente paráfrases, é basicamente uma paráfrase de como o tradutor entendeu. Entre ti e a mulher, e entre a tua semente da tua descendência e a semente da sua descendência. Aqui no Targum Palestino, é palestino normal, né? Aí olha o que aparece no Targum. E será que quando a descendência da mulher guardar os mandamentos da lei, eles mirarão em ti e te baterão na cabeça. Mas quando eles abandonam os mandamentos da lei, você mirará neles e os ferirá no calcanhar. Porém, para eles haverá um remédio, mas para você não haverá nenhum. E no futuro, eles farão as pazes com o calcanhar nos dias do rei, o Messias. O Targum, claramente, sim, Targums são birutinhas das ideias, tá? Eles têm interpretação nada a ver mas, com a gramática, porque são paráfrases. A ideia é, como o targumista entendeu esse texto? Ele entendeu que esse texto é messiânico. Bereshit Rabá, agora um texto que é um comentário específico do texto de Gênesis 3:14. Comentando esse texto, ele diz o seguinte, Midrash Rabá, né? Bereshit Rabá. É o mundo do começo. O começo do mundo. Rabi Berequias disse em nome do Rabi Samuel Binatã, embora essas coisas que tenham sido criadas em sua plenitude, ainda assim, quando Adão pecou, elas foram estragadas e não retornarão novamente à sua perfeição, até que o filho de Pérez, o Messias davídico, venha. Targum palestino. A tradução é antiga, tá? Essa aqui é a tradução judaica antiga. Ele claramente aplica ao Messias, ok? Vamos lá. Em textos paralelos, alguns targumistas aqui, alguns comentaristas hebraicos, né, da tradição judaica, eles falam também sobre textos paralelos, uma questão interessante, olha só. Sobre o texto que a gente leu de Gênesis 4. Ela o chamou de Sete, pois disse, Deus me deu, Shet, né, outra posteridade. O que significa, como o Ravi Tarumã observou em nome do Ravi Samuel, Eva viu a semente que vem de outro lugar. O que é isso? É o rei Messias? Olha só, o comentário de Gênesis 4:25 do Rabino Tanhumã, em nome do Rabi Samuel, disse que seria talvez o rei Messias. Bereshit Rabá, número 23:7, diz assim, comentando sobre 2 Samuel 7, que é um texto que a gente falou, diz assim, e o Senhor vos declara que vos edificará uma casa, e levantarei a tua descendência depois de ti, estabelecerei o trono no seu reino para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Ele é o renovo de Davi, que estará ao lado do intérprete da lei, que governará em Sião nos últimos dias. Ele é o renovo de Davi, que surgirá para salvar Israel. Tá bom? Bereshit Rabá, número 23:7. Ele está entendendo claramente que aquele texto de 2 Samuel, ele está aludindo a Gênesis, ele é o Messias. Percebeu? Ele está aludindo um monte de texto aqui. O Senhor do Salmo 110 é identificado como Messias. Ravi Yehudan disse em nome do Ravi Ramá, no tempo que está por vir, quando o santo bendito seja ele, sentar o Senhor Messias à sua direita, à mão direita, como é dito, o Senhor disse ao meu Senhor, se assenta à minha direita. Percebeu? A ideia é, Salmo 110 se refere ao Messias. Em Gênesis 3:15 no Novo Testamento. Isso aqui a gente vai analisar depois, tá bom? Então, resumindo o que a gente viu até aqui, a gente viu muitas coisas. A semente é um descendente que é prometido por Deus. Ele aparece para Caim. Caim falha. Eva fica desesperada. Ela tem um filho. Logo, ela atribui esse filho à semente. Novamente, aparece uma nova... E ela vai seguindo. Acontece que Sete não era a semente que era prometida em Gênesis 3:15. Quando chega a época de Davi, Davi entende que um filho dele seria a semente. Isso acontece em Samuel e também nos Salmos. Os comentários antigos da Bíblia hebraica entendiam simplesmente que essa semente e todos esses textos estão em paralelo e eles são messiânicos de maneira muito clara. Ou seja, até agora, a Bíblia e os comentaristas mais antigos dos textos nos identificam e nos indicam que esse texto de Gênesis se refere
claramente ao Messias. Tá bom? Esse é o meu entendimento de Gênesis 3,15. E aqui a gente acaba o primeiro episódio da nossa série de profecias messiânicas. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar aqui. Obrigado por acompanhar esse canal. E é isso que eu tenho a dizer. Shalom. Levi Traud.